Como a TRG, a terapia de reprocessamento generativo, ajuda a pessoa a melhorar o sono, a maneira de dormir. O que acontece na mente, o que acontece na maneira da pessoa fazer o reprocessamento das informações traumáticas que ajuda a pessoa a, de fato, melhorar o seu sono. Vamos falar sobre esse assunto hoje. Uma das primeiras coisas que a pessoa melhora quando faz o reprocessamento é o sono. Isso porque o sono é uma das primeiras coisas que é prejudicada quando a pessoa passa por problemas emocionais não resolvidos, com traumas, marcas emocionais muito fortes, que leva à ansiedade, que leva a outros tipos de transtornos que a pessoa tenha, e isso vai prejudicando o sono da pessoa. Porque, por exemplo, durante o dia você está com o sistema de alerta ligado, você está ativo, fazendo as coisas, está alerta. Durante a noite, não é para esse sistema estar ligado, porque a pessoa, naturalmente, a maneira do sono normal seria quando a pessoa entrar no período de sono, você está sonolento e entra no sono profundo, aí acontece a atonia muscular, é como que todos os seus músculos são desativados, você não precisa ter movimentos do corpo, dos músculos, com exceção dos músculos da respiração, que você precisa respirar para continuar vivo, e dos olhos também, do globo ocular, que você tem um movimento rápido dos olhos durante o sono REM. Então, com exceção disso, é como que todo o resto do seu corpo está desativado. Por quê? Você precisa desativar o corpo, fechar os olhos, ficar totalmente ali vulnerável nessa situação, para sua mente trabalhar no que você precisa. E aí tem as funções, a necessidade vital que acontece durante a noite quando a pessoa precisa dormir. Não é à toa que a pessoa precisa dormir bem, que a noite o sono é vital para a vida. Então, é necessário. Só que, quando você tem traumas emocionais, você tem marcas emocionais, alguns problemas, causa ansiedade, o que a ansiedade faz? A ansiedade ativa o sistema de alerta, porque é como que a pessoa está no sentido de insegurança. Você não está seguro. Então, mais do que natural, o cérebro entender, por exemplo, que de noite, tudo escuro, você fecha os olhos, fica quietão lá, então você está vulnerável a qualquer problema. A mente diz, opa, se eu estou vulnerável, é um perigo, eu tenho que ficar alerta, alguma coisa pode acontecer. Então, nosso cérebro está ativado nessa função de alerta, porque a ansiedade está indicando que alguma coisa pode acontecer, eu preciso estar ligado com isso. Então, é como que uma parte do seu cérebro está dormindo, você está, os processos que deveriam acontecer, mas outra parte que deveria também estar desativado está alerta. Então, vai ter funções naturalmente no seu cérebro, que não vai corresponder bem ao que deveria estar fazendo naquele momento, que é para o sono, para ser um sono reparador e assim por diante. Então, naturalmente, a pessoa vai acordar mais cansado, em sentido cognitivo, né? Talvez descansou. Alguns até físico mesmo, acorda cansado porque não conseguia ter um sono reparador. Durante o sono, a pessoa deveria ter esse equilíbrio emocional, porque, como eu até já comentei em um outro vídeo, durante a noite, naturalmente a gente faz um reprocessamento das informações que a gente passou, e já é confirmado também pela neurociência que durante a noite o nosso cérebro naturalmente repassa as cenas traumáticas para reprocessar as informações e a gente ficar bem com aquilo. E algumas que não acontecem, aí as coisas vão se perdurando por mais tempo e às vezes a pessoa até sonha com aquelas dificuldades emocionais ou sonhos bem cabulosos, bem estranhos sobre coisas, porque a mente está tentando processar essas informações ruins que a pessoa passou durante o dia ou durante a sua vida. Então, durante a noite isso acontece, já é comprovado que a mente faz ou tenta fazer o reprocessamento das situações traumáticas da pessoa. Então, quando a pessoa faz essa terapia, reprocessamento generativo, a mente começa a liberar essas informações traumáticas, começa a mudar a maneira que está encarando elas e vai mudando a maneira vai equilibrando a maneira dos hormônios, dos sistemas, dos neurônios com respeito ao sono. Eu vou citar um exemplo. Imagine que uma criança cresceu vendo o pai e a mãe brigando em casa, o pai bebia ou a mãe, sei lá, e tinha muita confusão em casa, era muita briga, então durante a noite era comum ter muita briga e o perigo de um matar o outro, coisa assim. Fazendo um exemplo que são coisas que acontecem em muitas famílias por aí. Então imagine a criança que cresce
Em um ambiente em que os pais vivem nessa situação, e principalmente isso acontece durante a noite, o que o cérebro dessa criança vai registrar quando o assunto é noite, momento de dormir? É porque dormir é um momento perigoso, pode acontecer um perigo, pode acontecer um assassinato, alguém pode matar o outro. A criança pequena não entende tudo isso, mas o cérebro está captando todas essas informações, principalmente a parte inconsciente do cérebro. O raciocínio ainda não está desenvolvido com uma criança, dependendo da idade, está se formando, se desenvolvendo e tal, a parte neocórtex cerebral. Então, essa parte de raciocínio, de razão, de análise das coisas ainda está se formando. Mas o cérebro inconsciente, a parte inconsciente da mente da criança, está captando tudo isso. E durante o período de criança, o cérebro, a parte inconsciente do cérebro, está captando todas as informações do ambiente, as experiências que está aprendendo, para regular e formular a maneira que a criança deve viver, formulando a sua maneira de personalidade, de entendimento de perspectiva de vida e assim por diante. Então imagine o quanto que é de prejuízo para a mente da criança encarar uma cena dessa, ou uma cena como essa, todos os dias, em casa, com pai e mãe, e principalmente de noite. Então, nesse exemplo que eu estou mencionando, com certeza a mente da criança vai entender que durante a noite é um momento de perigo, que coisas ruins podem acontecer. Ela vai tentar dormir, em partes ela está dormindo, mas o sistema de alerta do corpo, de vigília, está ligado porque pode acontecer algum perigo. Então é natural que uma criança como essa, crescendo, vai ter dificuldades com dormir, em alguns momentos vai ter sustos. Eu já fiz um reprocessamento de uma pessoa que tinha certa dificuldade para dormir, dormia razoavelmente bem, por exemplo, começava a dormir e acordava no outro dia, mas geralmente acordava 4 horas da manhã. É natural, cada pessoa tem seu ciclo de sono, sua maneira de encaixar, mas o detalhe dessa pessoa é que se assustava com muita facilidade. Durante a noite, se alguém entrar no quarto, por exemplo, casado, o marido foi dormir depois, entrou no quarto, acordava. Tocou na pessoa, acordava. Porque o sistema de alerta do corpo, da mente, estava sempre ligado, mesmo dormindo. Então está dormindo, mas o corpo está ligado. Qualquer coisa se assustava e acordava. Então o que é que descobrimos durante a terapia? Fazendo o reprocessamento das informações traumáticas, coisas que aconteceram, principalmente na infância, descobriu-se as dificuldades que essa pessoa tinha enfrentado com seus pais, que tinham suas brigas, seus problemas, e isso foi gerado dentro dela um medo de que de noite pudesse acontecer algum perigo, como esse que eu estou mencionando, o perigo de alguém matar o outro lá dos pais com isso. Então, o registro de sono, de noite, de dormir, com isso na mente inconsciente, era algo que ficava no alerta direto. Então, quando fizemos o reprocessamento, naturalmente essa estrutura cerebral começou a mudar nesse sentido. Então, a pessoa começou a encarar a noite como deveria ser e foi dormir e consegue dormir com mais tranquilidade. Uma das coisas interessantes nesse exemplo que eu estou citando, essa pessoa, toda vez que tinha um barulho de moto muito alto, ela se sentia elétrica assim, chega tremia ao escutar. Por exemplo, algumas pessoas que andam de moto aí passam na rua e dá aquela rasgada que sai de um canto a outro da rua com aquele barulho da moto. Então ela ficava muito elétrica com essa situação, um nervosismo, uma coisa ativava por dentro, porque não entendia por quê, mas dava muita raiva, muito estresse ao escutar essa situação de moto. No reprocessamento, o que é que identificamos? Na rua que a pessoa morava, em um período que era criança lá, junto com os pais, acontecia muitos assassinatos, muito assassinato, acontecia muita briga na região, tinha muitos bares lá, e aí, isso há muito tempo, o pai dessa pessoa tinha um carro, e muitas vezes era ele que socorria as pessoas que sofriam um acidente ou sofriam uma tentativa de assassinato, alguma violência lá, e geralmente isso estava ligado à moto. As motos saíam zoando, a pessoa cometia uma agressão lá, saía rasgando com a moto. Então aquele barulho da moto ficou relacionado com
a situação dos perigos ou do assassinato, das brigas que acontecia, do pai ir lá socorrer e ir para o hospital, e isso acontecia de noite. Então, juntando uma coisa com outra, imagine o quanto de informações, de necessidade de alerta tinha no cérebro inconsciente dessa pessoa, com respeito a ir dormir, com respeito à noite, com respeito à moto e assim por diante. Então, tudo isso fica registrado de uma maneira que prejudica a maneira da pessoa dormir. E como comentamos no início, quando a pessoa faz a terapia, quando a pessoa reprocessa essas informações traumáticas, principalmente no tempo de criança, que a maioria delas, esses registros aí tão sérios, vem desse período de criança, fazendo esse reprocessamento, vai mudando a estrutura dessas informações registradas lá. Resultado, a pessoa vai conseguir dormir tranquilo, porque o sistema de alerta vai ficar desligado durante a noite como deveria. A pessoa vai dormir, o corpo vai ficar, por assim dizer, desativado e a mente vai continuar fazendo o trabalho que deveria durante a noite. Se a pessoa fizer, seguir o protocolo do sono que deveria ser apropriado para conseguir dormir bem, então a pessoa vai ter uma noite de sono tranquila, uma noite reparadora, com respeito à mente e o corpo, vai ter seu reprocessamento natural do sono durante a noite, vai ter o equilíbrio dos hormônios, das substâncias que deveria ter durante a noite, para no outro dia a pessoa acordar com um bom humor, com disposição, para seguir a vida como deve ser. Então, o sono, um sono reparador, um bom sono, uma boa noite de sono, não tem comparação, é vital para a pessoa conseguir viver bem. Então, a terapia de reprocessamento generativo consegue ajudar a pessoa até a dormir muito bem. Se você gostou dessas informações, se achar que merecem um like e quiser compartilhar essa informação com alguém que você acha que seria importante saber sobre como as situações traumáticas que a pessoa passou afetam seu sono e como a terapia pode ajudar a pessoa a dormir melhor, as funções que tem o sono, compartilhe essa informação, ajude que outras pessoas tenham a oportunidade de aprender mais sobre o quanto é vital a pessoa dormir bem e o quanto é bom a terapia para muitas pessoas que realmente estão precisando. Muito obrigado por assistir. Para mim é um grande prazer compartilhar essas informações de como a TRG pode ajudar as pessoas.